Para quem não me conhece, eu sou Carla Alvarenga, eu sou cirurgiã dentista, ortodontista e odontopediatra já há 23 anos, né? Tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e hoje já há algum tempo, já há alguns anos, com muita satisfação, eu compartilho a minha experiência, o meu conhecimento de todos esses anos, né? Trilhando todo esse caminho com colegas do Brasil todo, tá? E eu sou ainda dentista de mocho, né? Eu atendo os pacientes, coordeno as clínicas, coordeno a minha equipe, né? Para a gente coordenar tantas pessoas assim, 15 colegas, 18 funcionários, acredito que seja mais ou menos isso hoje. É preciso uma equipe, né? Não faço isso sozinha. E você no seu consultório precisa de uma equipe também, né? Se você tiver uma funcionária, já é a sua equipe. Isso é fundamental para você pensar em crescimento. Ah, Carla, mas eu tô sozinha. Essa é uma das perguntas. A primeira pergunta que eu recebi hoje, a doutora Silvia, que me mandou pelo WhatsApp. Carla, eu sou sozinha no consultório. Será que eu não consigo crescer assim, sozinha? E a minha resposta é bem simples e direta. Se você quer crescer, você precisa ir acompanhado. Você precisa ter mais pessoas com você, tá? O dentista que atende o paciente, ele mesmo agenda os retornos, agenda as primeiras consultas, faz tudo, arruma o consultório, lava o instrumental, limpa. Ele tá perdendo o tempo precioso dele de dedicar naquilo que traz resultado mesmo, no lugar de alguém, uma funcionária bem treinada, que poderia até ser mais eficiente que ele nesses pontos, de dar uma atenção maior no telefone, de responder um WhatsApp com mais eficiência, tá? E aí vem a segunda pergunta. Então, a minha resposta: precisa sim de uma equipe, aí de uma funcionária pelo menos, né? Aí vem a segunda pergunta dessa mesma colega, doutora Silvia. Carla, mas eu não tenho condição, eu tenho pouco paciente, não tenho condição de pagar uma funcionária, registrar tudo certinho, né? Que é assim que deve ser. Então, é preciso entender qual é o ponto, onde está o problema. Então, o problema está na quantidade de pacientes. Se você precisa ter mais pacientes para aumentar o seu faturamento, tá com a agenda ociosa, muitos horários vazios, então é preciso aprender a atrair mais pacientes. Existem várias estratégias para isso, né? Para você já se programar, então, em que mês provavelmente eu já vou conseguir contratar alguém, tá? Então tem que ter essa visão de crescimento, de ter alguém com você. Porque imagina, se você sai de férias, não tem ninguém nem para atender o telefone, né? Você está atendendo, fazendo uma cirurgia, o telefone tocando lá, ou alguém no WhatsApp querendo agendar uma consulta, e você perde esse paciente. Eu costumo dizer que aquele colega que fala: Carla, eu não consigo pagar uma funcionária, eu costumo dizer assim: ela vai se pagar, né? Se você tiver uma visão, der um treinamento básico para ela, ela vai se pagar, porque só aqueles pacientes que você tem perdido, porque não está entrando em contato naquela hora com eles, você já está perdendo, né? Então, só o faturamento que vai vir desses pacientes, já muito provavelmente já vai pagar a sua funcionária, tá? E você vai ter mais tempo na agenda, mais tempo para atender mais pacientes. Porque não é você que vai esterilizar um instrumental, não é você que vai limpar todo o consultório, né? Você vai realmente se dedicar, você vai investir o seu tempo naquilo que é do cirurgião dentista mesmo, tá? Que uma funcionária não pode fazer. É o cirurgião dentista, por exemplo, que tem que pensar no marketing do seu consultório, que tem que pensar não só na divulgação, né, mas no atendimento lá dentro. No atendimento seu, da sua recepcionista, se preocupar em fechar mais tratamentos. Então o problema tá, não tenho faturamento para ter uma primeira funcionária, então precisa fechar mais tratamentos. E aí, onde é que está o ponto-chave? Além de atrair mais pacientes para o seu consultório, é fechar mais tratamentos.
Aí sim você começa a ter um faturamento suficiente realmente para você investir em equipe, tá? É preciso, claro, se planejar, mas é preciso ter isso em mente, não adianta, né? Então, os dois pontos são esses. Preciso de uma funcionária? É fundamental, tá? Se pensar em negócio. Agora, você sozinho não vai crescer, você tem uma limitação de tempo, você tem as limitações, a gente sabe, tá? E um segundo ponto é, onde é que eu preciso investir mais? Então é na captação de pacientes, e aí tem que aprender as estratégias, que inclusive eu compartilho muito, falo muito sobre isso, quais são os canais que o dentista pode usar para atrair pacientes para o seu consultório. Vamos lá para a segunda pergunta, é a doutora Gabriela. Ela falou o seguinte para mim: Carla, eu tenho dificuldade em ter pacientes para atender. Né? As palavras dela: há dias que eu atendo um paciente só, passo dias sem atender nenhum, e daí aparece outro. Não tenho fluxo de pacientes. Tá, então aqui é um problema claro de atração de pacientes. Eu nem gosto muito de falar de captação, mas de atração de pacientes, porque a gente deve fazer um trabalho tal no consultório, um trabalho de divulgação, tanto interno quanto externo, que atraia os pacientes para o seu consultório, que eles queiram ser atendidos por você. É aí que ela tem que ter o foco, tem que aprender quais são os canais para atrair pacientes para o consultório. Né? Eu ensino sobre 19 canais, 19 deles, tanto online quanto offline. Então, minha agenda está vazia, os pacientes não estão vindo, ninguém me procura, ninguém nem telefona no meu consultório. O que é que eu faço? Existem várias estratégias que você pode usar. Pensar em fazer parcerias, por exemplo, né? Eu chamo de parceria ouro. É aquela que você faz com um colega cirurgião dentista que não faz a mesma especialidade que você, tá? E aí você faz uma parceria tal que seja vantajosa para os dois lados, para você e para ele. Então, isso, aí eu vejo muitos colegas, alguns, né, colegas falando: ah, não, hoje em dia o que traz resultado, Carla, é o marketing digital. Instagram e Facebook. Eu uso o Instagram e eu atraio muitos pacientes, está sendo ótimo para mim. Tudo bem, eu vou falar aqui, redes sociais é um canal poderoso, né? As pessoas estão com a atenção delas ali. Porém, quem vê você nas redes sociais, muitas vezes, está vendo você pela primeira vez. É um paciente que aí você vai precisar, quando você atrai para o seu consultório, é preciso ter estratégia para isso, é preciso você gerar confiança, credibilidade, todo um trabalho lá dentro do seu consultório para fechar aquela consulta. Agora, se você faz parcerias com colegas dentistas, esse paciente que vem do colega já vem indicado para aquela especialidade. Vamos supor que você seja endodontista, né? Então, se um colega que te indicou, muito provavelmente o paciente vai fazer com você. Então, o que acontece? A parceria é muito poderosa. É no 1 a 1? Ela vai crescendo conforme o tempo passa. Se você alimentar essa parceria, sim. Mantiver contato sempre com o colega, mantiver contato com a recepcionista dele para continuar te indicando. Então, se você é um ortodontista, fazer parcerias aí com clínico geral, com reabilitador, né? Quem faz reabilitação oral, enfim. Eu considero isso poderoso e vantajoso justamente porque já traz o paciente praticamente fechado. Ele já vem confiando em você, ele confia no dentista dele que indicou você. Tá? Então, parcerias é um canal, redes sociais, claro, né? Redes sociais, estar no Google é muito importante, porque lá é um local de busca. Então, se as pessoas estão procurando dentista na sua cidade, dentista em Campos do Jordão, né? É importante você estar lá, você aparecer.
um local de busca. As redes sociais não são locais de busca de dentista. Então é preciso entender como trabalhar lá dentro, Facebook, Instagram. Né? Hoje é o Instagram, amanhã vai ser uma outra rede social, não sei, vamos ver. Isso vai mudando, então a gente não pode ficar preso num canal só. Ah, o meu negócio é só Instagram, eu só faço Instagram. Tá, mas você tá ligado no que tá acontecendo? As coisas já estão mudando, né? Você tá, por exemplo, Stories, eu vi esses dias atrás que já tá diminuindo o alcance do Stories. Bem menos pessoas já estão vendo as nossas publicações no Stories. Tá? Por quê? Porque os anúncios estão entrando. Então, se você não aprender a investir nas redes sociais, logo, logo, isso tudo vai mudando. Né? O Instagram, que é muito bom, que distribui bastante as publicações, já está caindo isso. Porque os anúncios estão entrando. Então, o dentista que não aprender, por exemplo, a investir nas redes sociais, um valor financeiro, vai distribuir para muito poucas pessoas. Tá? E falando em crescimento, no consultório, crescimento na profissão, é importante saber disso. Será que eu vou ficar preso em redes sociais? Só isso? Ou será que eu vou atrás de parcerias? Vou atrás de mídia indoor, né? Essas televisões aí em restaurante, enfim, né? Quanto que eu vou ter que investir nisso? Quanto que vai ser o meu retorno? Tudo isso é preciso pensar. Mas existem realmente diversos canais que a gente pode e deve usar. Se o seu problema é falta de paciente na agenda, você precisa atrair pacientes. Ah, eu vou fazer palestra, eu vou participar de feiras de negócios, enfim. Né? Como é que eu vou me comunicar com a diretora de uma escola para poder fazer uma palestra lá dentro? Tá? Então, existem vários canais que você pode usar. Tá? E aí, respondendo a pergunta aqui da doutora Gabriela, que está com a agenda vazia, precisa entrar em ação, precisa entender o seu público, onde é que ele está, né? E falar com ele. Eles têm que ver, eles precisam ver você da maneira certa. Precisam ver você como cirurgião dentista, né? Se preocupar com o seu marketing pessoal, ter sempre um cartão de visita no bolso. Então vamos ver aqui uma outra pergunta. A doutora Luana, eu anotei aqui. A dificuldade dela é de convencer o paciente de iniciar o tratamento. Então ela fala que na hora de fechar, passar preço, ela tem dificuldade, né? E perde o paciente por falha nessa parte. Tá? Então, convencer o paciente a iniciar o tratamento. Então, o problema dela não é trazer o paciente para o consultório. Esse não é, na opinião dela, o principal problema que ela tem. É de fechar o tratamento. Convencer o paciente a iniciar o tratamento é fechar o tratamento. Tá? E quando a gente faz uma consulta para explicar o planejamento, para fazer um diagnóstico e até fazer um fechamento, ou seja, passar lá no final o custo financeiro daquele tratamento para o paciente, é preciso entender que a gente não pode simplesmente levar em conta a intuição da gente, né? Ah, como é que faz uma consulta? Ah, eu falo do que o paciente precisa. E só. E quanto vai custar isso para ele? E passo o valor no final. Né? E tem colegas até que passam o valor antes de dar toda a explicação. Aí fica mais difícil ainda de fechar o tratamento. Tá? Por quê? Porque existe uma sequência já testada, comprovada, que funciona para levar o paciente, para levar aquela pessoa a entender que ela precisa daquilo. E aí no final você falar do valor e ela achar, ok, ela nem pedir desconto. Tá? Em alguns casos ela achar até barato, dependendo de como você constrói toda a sua comunicação durante essa consulta, certo? Então eu ensino para os meus alunos, eu ensino também, disponibilizo isso no YouTube, os 8 princípios para fechar mais tratamentos. E baseado nisso, você pode criar o seu roteiro, né? Eu tenho o meu, que compartilho aqui com a minha equipe, que compartilho com os meus alunos, mas você pode criar o seu roteiro de consulta
que converte, que convence o paciente. Né? Eu chamo o meu roteiro de consulta que vende. Tá? Porque existem 8 elementos lá dentro que são fundamentais, são importantíssimos para você dar um sentido para aquela pessoa de que ela precisa do tratamento, que precisa agora, né? Então gerar um sentimento de urgência naquele potencial paciente, né? De desejo, dependendo do tipo de tratamento, se é um tratamento estético. Tá? Então, se a gente não usa esses elementos, a gente perde dinheiro, né? Porque fechar tratamento é trazer faturamento para o seu consultório, é isso, né? E a gente precisa do faturamento para pagar conta, a gente precisa do faturamento para ter uma vida que a gente quer ter, né? Para a gente dar uma condição boa para a família, poder dar boa educação, saúde, lazer para todos da família, né? Pagar uma viagem para um filho, enfim, viajar de férias, quem não quer? Né? Quem não quer? E a gente precisa do dinheiro para isso, essa é a moeda de troca. Tá? Então, fechar mais tratamentos é fundamental, é uma habilidade importantíssima. Né? Eu vejo colegas muito focados em aprender a fazer divulgação. Não, Carla, eu quero divulgar, a divulgação, acho que a divulgação é que é o lance. A divulgação é que precisa ser forte, ok, mas e dentro do seu consultório? Se você tiver um roteiro de consulta e conseguir fechar mais tratamentos, você não precisa investir tanto em atração de pacientes. Né? Porque aqueles que entram, você converte em tratamento. Eles iniciam o tratamento com você, que essa é a maior dificuldade da doutora Luana, é iniciar o tratamento. Tá? E claro que para atrair pacientes para o seu consultório, para captar pacientes, você investiu alguma coisa ali. Então, custa para você ter o consultório lá dentro, mesmo que seja uma parceria que você fez. Né? Você investiu tempo, foi lá, falou com um colega, está sempre em contato. Existe um investimento. Tá? Pode fazer um cartãozinho de visita frente seu, verso do colega. Eu ensino também os meus alunos a fazerem isso. E é legal porque fica com o seu contato e o dele para os 2 consultórios. Enfim, tem várias estratégias que podem ser usadas. Tá? E aí, então você consegue fechar mais tratamentos, você vai ter menos horários vagos na sua agenda, você vai precisar cada vez menos de pacientes novos. Né? A ideia precisa sempre ser essa, né? O objetivo. Não precisar trazer tantos pacientes novos para o consultório, e sim fechar mais tratamentos e fidelizar aqueles que já tratam com você. E esse é o melhor, é aqueles que retornam. Então, quando você começa a ter retornos do paciente só para uma avaliação ou para uma consulta de prevenção nova e depois de 6 meses, depois dependendo do caso a cada 3 meses, né, dependendo da especialidade, isso é interessante. Você não precisa trazer tantos pacientes novos para o consultório e investir tanto nisso. E vamos lá, e mais uma pergunta aqui da doutora Gisele, tá? Que todas me mandaram agora cedo. Doutora Gisele falou assim, ó, minha comunicação com os pacientes no sentido de ser uma pessoa retraída, o que acaba atrapalhando o meu relacionamento com eles. Então a maior dificuldade é a comunicação com os pacientes, porque ela é uma pessoa retraída. E eu entendo que aí ela não conversa muito, não tem muito um pouquinho de descontração na consulta, e isso atrapalha. Então eu posso dizer o seguinte, a melhor forma de você vencer ou uma timidez, ou enfim, tem gente que é mais calado, não gosta muito de conversar, é você treinar. Então, primeiro, você já enxergou que isso é um problema, e isso é ótimo, né? Já sabe que isso te atrapalha,
que você precisa vencer isso, que precisa mudar, né? Toda mudança precisa de um esforço, toda mudança dói, né? Não é? Eu acho que vocês concordam comigo, toda mudança dói. Então, mudar o jeito de fazer uma consulta, falar um pouco mais e principalmente, como eu falei na pergunta anterior, e principalmente ter um roteiro da sua consulta. A melhor forma de você vencer a timidez ou o fato de você ser muito calado, isso atrapalha mesmo, porque você precisa estabelecer uma conexão com o paciente durante a consulta, senão ele não fecha com você. Você não vai gerar credibilidade, empatia, né? Ele precisa gostar de você, é assim. Ele precisa querer ser tratado por você. Se não corre o risco de você fazer uma consulta, ele entender do que ele precisa, que é importante, porque você só falou disso, né, de uma maneira rápida, e aí ele procurar um outro profissional, talvez que seja mais simpático com ele, né, que converse um pouco mais, né, que se conecte com ele, tá? E isso, dentro dos 8 princípios para fechar mais tratamentos que eu ensino, isso tá lá dentro, isso é fundamental, é parte do roteiro, é parte importante. E é no início que a gente consegue isso, essa conexão com o paciente. Então é fundamental, realmente, você que tem dificuldade na consulta para fechar tratamentos, na consulta de conversão, né? Eu chamo de consulta de conversão, é você ter um roteiro. Faça um script, nada melhor do que isso para te direcionar. Puxa, isso aqui eu não falava para os meus pacientes, então eu vou começar a falar. Tá? Então, quando é que eu vou passar o valor para ele, o preço, né, o custo financeiro para ele do tratamento? Qual é o momento exato que isso entra? Né? Porque a gente quer fechar mais tratamentos e não tem nada de errado com isso. E quando eu falo e muitos colegas falam sobre venda de tratamento, é isso, é fechar o tratamento. Tá? E você precisa roteirizar essa consulta de uma maneira muito simples, uma linguagem muito simples, tá? Não é tão simples porque precisa ter todos os princípios lá dentro, todos os princípios fundamentais dentro dessa consulta, mas numa linguagem simples, na sua linguagem, a maneira de você falar, tá? E treinar isso, é claro, né? Toda mudança requer treino. Então, primeiro é conhecimento, conhecer quais são esses 8 princípios. Segundo é colocar em prática, né? Realizar o seu roteiro. Como eu disse, eu tenho o meu roteiro, meu e da minha equipe, né, que eu compartilho realmente só com os meus alunos, já o roteiro pronto, tá? Mas você entendendo quais são esses 8 princípios, você consegue estabelecer uma sequência para a sua consulta, né, o seu roteiro individual. E treinar isso, não, puxa, onde é que eu estou falando melhor, porque não tem jeito. E isso depende do cirurgião dentista. Na minha opinião, não adianta você ter um vendedor na sua clínica, isso pensando numa clínica grande já. Ou a sua recepcionista é que vai passar o valor para o paciente? Não, ela pode até fazer a negociação, formas de pagamento, enfim, como é que vai pagar aquilo. Desconto se for à vista, quanto é que não é. Mas você já fez toda a consulta, você já falou com ele o seu roteiro, né? E aí no final você passou o valor financeiro, tá? Então isso é fundamental para fechar mais tratamentos. E aí com isso você dribla a sua timidez ou tem muitos colegas que têm medo de falar o valor financeiro, preço do tratamento. Medo no sentido de receio já de ouvir direto o paciente falar, puxa, mas tudo isso, nossa, que caro. Tá? Então, ter esse roteiro primeiro já facilita isso.
porque você já dentro do seu script, do seu roteiro, já tem o valor lá que você fala no final. E uma coisa importante também é que às vezes é o cirurgião dentista que ele já acha antes que o paciente vai achar caro, né? E para isso, para essas objeções, para essas questões, né, para essas desculpas, né, por que é que o paciente daí não fecha, é preciso também aprender o que você responder para o paciente quando ele fala isso. Ah, tá caro, eu fui no outro consultório, lá naquela clínica eles parcelam em até 12 vezes e você só faz aqui em 4, enfim. O que é que você vai falar em seguida, né, para continuar aquela conversa e não morrer ali? Porque se morre ali, o paciente vai embora mesmo e não fecha com você. Né? Você fala, não, mas aqui é assim mesmo e tal. Tá? E aí, o que você deve falar nesse roteiro, que é o principal, o ponto principal, que agrega valor naquela consulta e o paciente fecha com você. Porque afinal de contas, ele vai ter que acreditar em você para fechar o tratamento. Não é assim? Ele tem que acreditar na gente. Por isso que o paciente que vem indicado, ele já vem acreditando já, eu costumo dizer aí 70% ele já está acreditando. Às vezes até mais, dependendo de como o colega nos indica, o paciente ele já vem pronto para fazer. Tá? É só você falar quanto é que vai ficar e ele paga e faz, porque você foi muito bem indicado pelo colega. Então, quais são os pontos mais importantes aí que a maioria das perguntas dos colegas dificuldade para ter mais pacientes na agenda e a dificuldade de fechar mais tratamentos. Eu acredito que o colega, o profissional que tem essas duas habilidades, que aprendem o fundamento disso, e aprender o fundamento é essencial para você não ficar preso num canal só de captação de pacientes, porque aí você sabe o fundamento, então você vai saber usar isso onde quer que você divulgue o seu serviço. Tá? Isso eu acho que é o mais importante, porque aí não fica preso só no Instagram. Não, meu negócio é o Stories, e só faz Stories, é só Stories. E quando não for mais? Né? Ou seja, que tipo de comunicação é que traz mais pacientes para o consultório? E aí eu posso usar isso em diversos meios, né, de divulgação. Tá? E eu converso muito sobre isso, como fazer um post que traz pacientes, sobre vídeos, redes sociais. Aliás, hoje nas minhas clínicas, o maior meio de captação de pacientes são as redes sociais. Facebook, Instagram, Stories, YouTube, né? YouTube, muito importante também. Tá? Então, essas foram as questões dos colegas aqui para mim hoje.